perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Não nos reunimos em vão aqui essa noite, mas tem algo para o nosso coração. Eu gostaria de fazer a leitura em Lucas capítulo 10, versículo 30. Lucas capítulo 10, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo que escreveu o doutor Lucas, no seu capítulo 10, versículo 30. Aleluia. Que diz: respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse: cuida dele. E tudo que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma coisa. Então, nós estamos diante de uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, a qual ele trata a respeito de um homem. Este homem estava, segundo a geografia aqui da terra, estava descendo de Jerusalém para Jericó. Mas se formos analisar mais profundamente, iremos perceber que Jesus não está contando meramente uma história humana, mas algo que retrata a história da humanidade, a história de cada um de nós. Cada um de nós antes nos encontrávamos assim. Antes de Jesus, nosso caminho era para longe de Jerusalém. Jerusalém aqui significa o céu, significa a presença do Senhor, significa estar em comunhão, intimidade com Deus. Então aquele homem estava se afastando gradualmente da presença de Deus. Ele estava indo da presença de Deus, de Jerusalém, que significa o céu, para Jericó, que significa um lugar mais baixo, um lugar distante, um lugar no qual nós já sabemos que todos aqueles que não creem em Jesus, infelizmente, um dia poderá estar indo para este lugar. Mas então vemos que algo acontece durante o seu percurso. Vemos que ele foi atacado por salteadores. E sabemos quem é esse salteador. A Bíblia diz que o inimigo vem senão a matar, a roubar e a destruir. O inimigo das nossas almas é o diabo. Ele vem para fazer essas obras de destruição contra a nossa vida. E foi isso que ele fez com aquele homem que se distanciava de Deus. Ele encontrou-se com eles e eles fizeram isso, bateram nele, machucaram ele, como diz lá no versículo 30, descia de Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, ou seja, eles roubaram ele. O pecado faz isso conosco, nos rouba algo. E o de mais importante que ele rouba de nós é a comunhão com Deus. A palavra do Senhor diz que o que faz separação entre nós e Deus é os nossos pecados.
Então, o que ele rouba de mais precioso de nós é isso, é a nossa salvação, é a nossa intimidade com Deus. Então, ele rouba esse algo tão precioso das nossas vidas. E ele espancou, não bastando roubar o que é mais precioso, o pecado acaba com a vida do ser humano. Traz os vícios, traz tudo aquilo de errado que não agrada a Deus, que pelo contrário entristece o coração de Deus. Quando fazemos algo, às vezes alguém comete pecado e sabe que está errado, mas não está sob o seu controle, pois o pecado está sendo o seu senhor, está dominando sobre a sua vida. E então ele faz aquilo que não agrada a Deus. Então isso é o que significa ser espancado, ser maltratado pelo pecado. Quantas pessoas vivem pelo mundo afora, quem sabe em situação de rua, desprezados pela sociedade, por todo mundo, quem sabe até por aqueles que se dizem ser cristãos, ser servos do Senhor. Até mesmo esses, às vezes só pelo nome, tem esse título de serem servos do Senhor, mas as suas ações não dizem isso. Mas então ele continua dizendo, e atacaram e se atiraram, deixando-o quase morto. É assim que muitas vezes Jesus encontra alguém. Quem sabe a sociedade diz, não tem mais jeito, não tem mais solução, está quase morto. Mas a questão é esse quase. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto alguém está ali respirando, lutando, mesmo que em pecado, em falha, se abrir o coração e deixar Jesus entrar, ele pode mudar toda a situação. Aquela pessoa que outrora estava quase morrendo, ele dá uma nova vida, dá esperança, dá saúde, dá paz e dá tranquilidade no seu viver diário. Aleluia, dá tranquilidade Deus. na sua família. Quem sabe uma família que outrora era destruída, era dividida. Agora, quando alguém aceita Jesus, a paz entra naquele lugar, a esperança, a segurança. E Jesus começa a fazer a obra, a boa obra. E a palavra do Senhor diz que Ele é fiel para terminar. Então basta que alguém abra o seu coração. A palavra do Senhor diz que Ele está à porta, está batendo. O inimigo não, o inimigo só quer uma brecha, uma pequena abertura e ele faz um estrago na vida do homem, do ser humano. Mas Jesus não, Ele bate pacientemente, aguardando o momento em que nós iremos abrir finalmente o coração e Ele entrará na nossa casa e fará uma completa transformação na nossa vida. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo